Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que tem como título Os hábitos que revigoram o amor, um desafio para revolucionar a sua vida. Quem pode dizer amém? Abra seu coração, abra sua mente para receber essa palavra. Não vai ser fácil de aplicá-la no nosso dia a dia, vai ser muito difícil, por isso que é um desafio, porque se fosse algo fácil nós não chamaríamos de desafio, mas eu tenho certeza que é algo que, se nós conseguirmos praticar, eu digo nós, eu começando por mim, se nós conseguirmos praticar, isso tem o poder de revolucionar as nossas vidas. Queridos, domingo passado eu não estive aqui, quem esteve aqui sabe muito bem disso. Eu estive em São Paulo, eu fui acompanhar a minha filha Samara num congresso, e ela queria muito ir para esse congresso. Não era um congresso de igreja, era um congresso sobre trabalho, de marketing digital, que é a área que ela escolheu trabalhar, e eu não ia deixar ela ir sozinha, é claro, e aí eu digo, eu vou fazendo a sua escolta. E aí eu decidi acompanhá-la nesse congresso, e eu ficava pensando, meu Deus, vão ser 3 dias escutando coisas que não tem nada a ver comigo, vai ser difícil, mas eu vou, por ela eu vou. E fui positivamente surpreendido durante esse tempo que eu estive lá. Foi um tempo muito, muito cansativo, mas também tiveram muitas coisas que a gente pôde colher ali, e para minha surpresa, a maioria dos palestrantes não falaram sobre marketing digital. Eu fiquei surpreso, a maioria falou sobre família, falou sobre fidelidade, falou sobre amar os filhos, amar o cônjuge, falou sobre fé. Eu fiquei surpreso, e a maioria nem crente era. Tinha alguns palestrantes eram, mas a maioria não era evangélico. Mas falaram sobre fé, sobre fidelidade a Deus, sobre generosidade, e também falaram sobre cuidar da saúde, entre outras coisas, mas eu fiquei positivamente surpreso. E eu fui impactado com uma pergunta, até compartilhei lá no meu Instagram, algumas pessoas aí, muitas pessoas viram, mas a primeira pergunta que chamou a minha atenção foi essa aí que está na tela: você é capaz de morrer pelos seus filhos? E claro, óbvio que na hora eu respondi já no automático, sim, claro que eu sou capaz de morrer pelos meus filhos. E eu acredito que a maioria das pessoas aqui que tem filhos estão respondendo assim também. Sim, eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos. Se tiver essa opção, eu morro para que eles vivam. E eu achei que era o máximo isso. Mas aí veio a segunda pergunta, e a segunda pergunta foi essa: mas você seria capaz de viver por eles? E o que é que está implícito nessa segunda pergunta? Você seria capaz de viver por eles? Essa pergunta, viver aqui, é em que sentido? No sentido de fazer o que for preciso, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para não morrer cedo. Isso mesmo, para não morrer cedo, e estar presente na vida dos filhos o máximo de tempo que puder. Aí foi um soco no meu estômago. Só você olhar para mim e você vê que eu não estou fazendo muita coisa para isso. Essa ideia de viver pelas pessoas que nós amamos, estar disposto a viver pelas pessoas que nós amamos, significa não somente dar mais da minha vida, mas também significa fazer tudo que estiver ao meu alcance para prolongar a minha vida, para dar mais vida, para ter mais tempo para dar para eles. Queridos, e eu percebi que eu estava sendo muito egoísta, estava pensando só em mim. Eu sempre imaginei que eu ia morrer cedo, e eu tinha até vontade de morrer cedo, porque eu imagino a glória, a eternidade. Para mim isso é muito real, e eu almejo esse dia. Mas isso me fez parar para pensar. Mas você deve estar pensando assim: pastor, mas isso é possível? Prolongar os nossos dias de vida? Será que
não existe um destino, não existe um fatalismo? Será que nós não já nascemos com um dia marcado para a nossa morte? Eu sei que talvez muita gente, talvez a maioria, pense assim. Nós nascemos com um dia marcado para morrer. Todos nós já nascemos com um prazo de validade estabelecido. Mas será que isso é assim mesmo? Bem, eu quero dizer para você que a Bíblia não é muito clara a respeito disso. Mas tem alguns textos que dão a entender isso. Mas tem outros que dão a entender que não é assim. Então não é tão claro se existe ou não um dia marcado para a morte. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns textos que dão essa direção, que pode dar margem para nós pensarmos assim. Nos Salmos capítulo 139, versículo 16, diz assim, os teus olhos, está falando dos olhos de Deus, teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é um texto que dá muita margem para a gente imaginar que existe um prazo de validade estabelecido. Porque aqui está dizendo assim, olha, os teus olhos viram o meu embrião, quando eu ainda apenas, um embrião no ventre da minha mãe, e todos os dias que foram estabelecidos para mim, já estavam escritos no teu livro antes de cada um desses dias existirem. Então, se a gente se pegar a expressão, todos os dias determinados para mim, então a gente tende aqui a entender que quando nascemos já existe uma quantidade de dias determinados para a nossa vida, ou seja, tem um dia marcado para a nossa morte. Mas existem outros estudiosos que entendem que o que o texto está querendo frisar não é que existe um dia marcado para morrer, mas a mensagem do texto é falando sobre a onisciência de Deus e que Deus conhece todas as coisas, inclusive todos os dias que nós viveremos antes deles acontecerem. Mas dá margem, dá. Olha esse outro texto, Mateus capítulo 6, versículo 27. Aqui já é Jesus falando: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Alguém pode ler esse texto e dizer, está vendo? Jesus está dizendo que ninguém pode acrescentar nem uma hora à sua vida. Mas o que o texto realmente está dizendo aqui Jesus está dizendo realmente o quê? A preocupação não pode acrescentar nem um dia, nem uma hora à sua vida. Então, dá margem para se acreditar que não pode ser prolongado? Até dá, mas se você pensar direitinho, o que Jesus estava falando é que a preocupação não pode prolongar os meus dias. Mas ele não está dizendo que outras coisas não podem prolongar. Então, é possível que Deus tenha determinado uma quantidade máxima de dias para cada um de nós viver? Sim, é possível. A Bíblia não é muito clara e eu realmente não brigaria por isso. É possível, sim. Talvez sim, embora não esteja muito claro. Porém, portanto, isso não é fatalismo, mesmo que seja assim, mesmo que Deus tenha determinado a quantidade de dias que viveremos, isso não é fatalismo, não é espécie de fatalismo para que nós possamos nos apoiar nisso e dizer, não importa o que eu faça, não importa como eu vivo, não importa as decisões que eu tomar, o dia da minha morte já está traçado e eu não vou morrer nem antes nem depois, é naquele dia. E tem muita gente que pensa assim, é porque era para ser assim, já estava escrito, já estava determinado, é um fatalismo. Não, não é assim. Não é assim. Agora eu vou dizer a você que a Bíblia é clara de que não é assim. Olha só o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Meu filho, não esqueça da minha lei. Isso é Deus falando, meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos,
pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então olha o que o sábio em Provérbios está falando com clareza. Ele está dizendo que obedecer à lei do Senhor, ser obediente ao que Deus manda, viver da forma que Deus ordenou, vai prolongar os dias da nossa vida e ainda trará prosperidade e paz. Então, querido, das duas, uma: ou não existe esse negócio de quantidade de dias determinado, e aquele texto que nós lemos realmente queria falar apenas da onisciência de Deus, ou existe essa quantidade de dias determinados, mas prolongar os dias, segundo o que nós lemos, significa não morrer antes do tempo determinado por Deus, ou significa viver todos os dias que Deus planejou para mim. De um jeito ou de outro, crendo você que existe uma quantidade de dias determinado ou não, nós temos, a Bíblia é clara que nós temos a capacidade de interferir diretamente na quantidade de dias que viveremos nessa terra. Independente se você crê que Deus já determinou a quantidade de dias ou não, a Bíblia é clara que você e eu, com a forma como vivemos, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a obediência ou desobediência, nós podemos interferir diretamente na quantidade de dias que viveremos sobre esta terra. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. E o que é abreviar? Antecipar, encurtar. Então aqui claramente o texto está dizendo que aquele que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, os seus dias serão prolongados. Mas aquele que é ímpio, aquele que anda contrário à vontade de Deus, a vida dele vai ser abreviada. Você acha que aqueles jovens que estão envolvidos com tráfico, com assalto, com criminalidade, e todos os dias a gente vê nos jornais jovens sendo mortos, você acha que Deus tinha determinado que eles morreriam jovens por uma bala enquanto eles brigavam com as facções, ou enquanto trocavam tiro com a polícia? Aquilo é fruto da desobediência, e a vida foi abreviada. Vejam, não é só o justo que pode prolongar seus dias, mas o ímpio pode abreviar os seus dias. E para finalizar essa questão, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, ele citando os mandamentos de Deus lá de Êxodo 20. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então veja, o que o mandamento do Senhor que Paulo está lembrando aqui diz, ele disse é o primeiro mandamento com promessa, porque esse mandamento vem uma ordem e vem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, obedece teu pai e tua mãe, e os teus dias na terra serão prolongados. É claro, um filho que obedece os seus pais, o que é que o pai sempre está dizendo? O que é que a mãe sempre está dizendo? O pai e a mãe estão sempre dizendo não para aquilo que coloca a vida do filho em risco. E se o filho obedecesse aos seus pais, ele não se colocaria em risco de morte muitas vezes. E isso aumenta a chance dele viver mais tempo. Aqueles jovens que estão morrendo agora em troca de tiro com a polícia ou com um bandido, ou aqueles que estão morrendo em acidentes, empinando moto, andando em alta velocidade, todos eles estão desobedecendo os seus pais. Pode ter certeza. Pode ter certeza que todos os pais, a mãe disse assim: meu filho, não vá não, fique em casa, não se envolva nisso, vai estudar. Mas eles disseram não, eles desonraram seus pais e encurtaram suas vidas. Jovens, atentem para isso. É o mesmo princípio que a gente viu em relação a Deus. Obedecer a Deus prolonga meus dias, obedecer aos meus pais também prolonga os meus
dias. Mas a questão é, então está provado, está ok, a Bíblia é clara sobre isso, nós podemos prolongar os nossos dias. A forma como nós vivemos interfere diretamente a quantidade de dias que teremos aqui. A questão é, por que nós nos esforçaríamos para viver mais tempo numa terra onde há tanta dor, num lugar onde há tanta dor, sofrimento, tragédias? Por que eu abriria mão de querer estar na glória logo para estar aqui? Queridos, algumas pessoas têm vários motivos, mas eu quero dizer para você que a única razão justificável para um crente em Jesus, alguém que tem a salvação pela graça e misericórdia por meio de Cristo, a única razão justificável para um servo de Deus, um discípulo de Jesus, desejar viver mais tempo nesse mundo é o amor. Essa é a única razão justificável para que eu queira viver mais tempo aqui, é o amor. Amor pela minha família, amor pela minha esposa, amor pelos meus filhos, amor pelos perdidos, a quem Deus ainda vai me usar para alcançar, amor pelos salvos, a quem Deus tem me usado para cuidar. Essa é a única razão plausível para que alguém que já tem a salvação em Cristo queira prolongar os seus dias nesse mundo de dor e sofrimento. Esse foi o exemplo dado pelo apóstolo Paulo. Olha só o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Olha, presta atenção o que é que Paulo diz aqui. Paulo está vendo um dilema. Olha o que ele diz aqui, mas ele toma uma decisão. Ele diz: estou pressionado dos dois lados. Imagina alguém que está dividido. Ele diz: desejo partir aqui é morrer. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês. Ele está falando para os irmãos da igreja de Filipos. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, ou seja, que eu permaneça vivo. Convencido disso, ou seja, convencido que é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Para quê? Para o seu progresso e alegria na fé. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu estou doidinho para encontrar com Cristo. O meu desejo é morrer logo, ir para a glória, estar com Ele, é sair desse corpo de sofrimento, desse mundo de sofrimento. Mas Paulo diz: contudo, eu sei que por causa de vocês, não por causa dele, mas por causa de vocês, é necessário que eu fique, que eu passe mais um tempo aqui. Para quê? Para ajudar vocês a crescerem, o progresso de vocês e para a alegria na fé que vocês precisam ter. Qual era a razão pela qual um homem como Paulo, salvo em Cristo, poderia desejar prolongar os seus dias e a sua estadia na terra? O amor. Querido, querer viver mais apenas para possuir mais coisas, para construir impérios, para desfrutar de prazeres terrenos, é uma grande loucura e perda de tempo, pois dessa vida nós não poderemos levar nada para a eternidade, a não ser as pessoas que ganharmos para Jesus. Essa é a única coisa que você vai poder levar dessa vida para a eternidade, as pessoas que você ajudar a conhecer a Cristo e a se renderem a Cristo. Tudo mais vai ficar, é o que eu sempre digo: mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta, carro fúnebre não tem reboque. Nada do que você juntar aqui você vai poder levar para a eternidade. Você vai poder levar apenas as pessoas que você ganhar para Cristo. Então, querido, decida viver mais para amar mais as pessoas que estão à sua volta. Eu escutei um amém? Ai, ai, ai. A pergunta que eu quero fazer agora para a gente refletir é: o que você seria capaz de fazer para prolongar sua vida e estar mais tempo
com as pessoas que você ama? O que eu seria capaz de fazer para prolongar os meus dias e estar mais tempo com as pessoas que eu amo? Além de obedecer, é claro, a lei do Senhor. Será que você e eu seríamos capazes, estaríamos dispostos a cuidar da nossa saúde física, emocional? Eu não tenho feito isso até agora. Será que nós somos capazes de comer melhor, perder peso, fazer exercício? Fala, papai, né? Queridos, o que Deus falou no meu coração, enquanto eu pensava sobre essas coisas, é que não cuidar do meu corpo, da saúde do meu corpo e da minha mente, e me colocar numa posição de arriscar a minha vida, de arriscar morrer antes do tempo, ou morrer prematuramente, é uma atitude tremendamente egoísta. E não é uma atitude muito diferente da atitude de um suicida. Em sua maioria, o que é que acontece com os suicidas? Tem exceções, é claro. Mas em sua maioria, o que acontece com os suicidas? Eles estavam com problemas, eles não conseguiam resolver os problemas, não conseguiam encarar de frente os seus problemas, eles estavam com medo. E aí eles resolveram pensar só neles mesmos. E eles disseram: eu não consigo resolver, então eu vou fugir. Eu vou morrer. Eu vou tirar a minha vida. E por falta de conhecimento, sem saber o que o espera depois, eles fizeram isso pensando que aquilo resolveria todos os problemas deles. E eles não se importaram com as pessoas que o amavam ou com as pessoas que ele amava, que muitas vezes depois da morte dele tiveram que herdar os problemas dos quais ele fugia e ainda tiveram que suportar o trauma de perder alguém que ama da forma de um suicídio. Quando eu decido não cuidar de mim e me colocar em situação que a minha vida pode ser ceifada prematuramente por falta de cuidado, a minha atitude não é muito diferente da do suicida. É uma atitude tremendamente egoísta. Quando o assunto é estar presente na vida das pessoas que nós amamos, a doação é tão importante quanto a duração. Não importa só você se doar muito, é importante você se doar muito por muito tempo. Pensa nos seus filhos. Será que eles já estariam preparados para perder o pai, perder a mãe? Ah, mas já são adultos. Você poderia estar na vida deles mais tempo. Você poderia participar da vida deles mais tempo. Demonstrar amor pelas pessoas com intensidade e por muito tempo não é fácil. É isso que eu quero abordar agora. Demonstrar amor, viver o amor com intensidade durante muito tempo é algo muito cansativo. É isso que eu estou dizendo, amar cansa. Porque o amor não é o que o amor diz, o amor é o que o amor faz. O amor não é o que você fala para as pessoas, isso não cansa. Amor é aquilo que você faz, amor é como você se comporta em relação às pessoas. E você já deve ter percebido
que para amar de verdade com ações, isso é exaustivo muitas vezes. Amar dá trabalho, sim, amar dá trabalho. E amar também deixa a gente cansado. Alguma vez você já se sentiu cansado demais para agir em amor? Será que alguma vez você se sentiu cansado demais para agir em amor e aí você disse coisas como: gente, eu não quero ver ninguém na minha frente hoje. Eu não suporto mais ver um ser humano na minha frente hoje. Eu não me sinto capaz de ajudar a ninguém com os seus problemas, com as suas dores, com as suas reclamações. Pelo amor de Deus, sumam! Será que algum dia você já pensou isso, já disse isso? Você simplesmente estava cansado demais, esgotado demais para amar. E diante dessa nossa incapacidade de amar com intensidade por muito tempo, nós somos confrontados com esse tipo de amor descrito por Paulo, e aí eu me sinto uma barata morta. Olha esse amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: o amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. O amor nunca falha. Nessa hora eu me sinto uma baratinha morta. Gente, essa expressão é muito forte. Sempre, nunca. E olha esse mesmo texto numa versão mais contemporânea, da versão Phillips, Cartas para Hoje. É o mesmo texto, só que parafraseado. Olha como ficou legal aqui, coloca aí no slide. O amor não conhece limites para a sua paciência, fim para a sua confiança, nem enfraquecimento de sua esperança. Ele é capaz de superar tudo. O amor jamais acaba. De onde, eu pergunto, de onde nós podemos tirar tanta energia para amarmos dessa forma? Você tem que ter muita energia, energia física mesmo, para ser capaz de amar desse jeito aí, com essa intensidade por muito tempo. Sempre, sempre, nunca. Como é que eu posso amar durante tanto tempo, sem que eu me esgote, sem que eu me sinta cansado demais? Queridos, uma vez, há muito tempo, eu assisti um filme chamado Rally Aéreo. Era a história de uma corrida de aviões, em que os aviões percorriam distâncias enormes, e eles precisavam ser reabastecidos no ar. Tem até uma imagem aí, não é do filme, mas de aviões sendo reabastecidos no ar. E para não pousar e perder tempo para reabastecer, então eles tinham que ser reabastecidos enquanto voavam. Aí eu pergunto, e se um desses pilotos que estão voando em longas distâncias e não há lugar para pousar, para reabastecer, se eles estão sobrevoando o oceano e não há nenhum porta-aviões, eles precisam reabastecer no ar. E se um piloto disser: não, eu simplesmente não quero que reabasteça o meu avião? Faz sentido isso? Ok, você pode não reabastecer, mas você vai cair, você vai se espatifar, você vai morrer. Querido, no relacionamento de longa duração, que é o nosso relacionamento principalmente com os nossos filhos e com o nosso cônjuge, é um relacionamento de longa duração. Para permitir que o amor seja durável, intenso, nós precisamos aprender a reabastecer a nossa energia, para que nós possamos ter a energia necessária para continuar amando de forma intensa por muitos e muitos anos.
Nós nos cansamos de amar porque nós não aprendemos a recarregar as nossas baterias, para revigorar a nossa capacidade de amar. O segredo do amor eterno relaciona-se com hábitos, hábitos que precisamos desenvolver, hábitos que revigoram a nossa capacidade de amar. E esses hábitos são em 3 áreas principais da nossa vida. Nós precisamos desenvolver hábitos que nos revigorem de forma física. Nós precisamos desenvolver hábitos que nos revigorem de forma emocional e espiritual. Essas 3 áreas influenciam diretamente na nossa capacidade de amar com intensidade por longo período as pessoas que estão à nossa volta. Mas hoje eu quero falar só do aspecto físico. Eu comecei planejando falar dos 3 aspectos, físico, emocional e espiritual, mas quando eu vi, estava longo demais a mensagem. Então vamos falar hoje só do aspecto físico. E de antemão quero deixar claro que este é um assunto do qual eu não tenho autoridade para ensinar ninguém. Eu deveria estar sentado aí, alguém ensinando aqui. Mas hoje eu vou agir como um leproso que descobriu onde encontrar a cura e vai comunicar aos outros leprosos onde a cura pode ser encontrada e vai convidar eles para ir juntos. É isso que eu quero fazer com vocês. Eu sou um doente, compartilhando com outros doentes. Gente, eu descobri onde encontrar a cura, vamos comigo? Então eu não estou aqui como alguém que pratica essas coisas e está dizendo para você, tome vergonha, pratique. Não. Primeiro eu apanhei bastante e decidi compartilhar com vocês aquilo que Deus tem puxado as minhas orelhas nessa última semana. A maioria de nós não entende, simplesmente não entende que a nossa condição física possui um impacto muito forte nos nossos relacionamentos e na nossa habilidade de amar. E lembre-se, amar é como você se comporta em relação às pessoas. A nossa condição física influencia diretamente na nossa capacidade de amar, de demonstrar amor para as pessoas que nós amamos. Por exemplo, ontem foi um dia que isso ficou muito claro. Ontem nós tivemos aqui no Colégio Batista a comemoração do Dia dos Pais, a maratona, a maratona dos pais, esqueci o nome da programação. Sei que aqui tinha um monte de brinquedos infláveis e tal, e era para os pais brincar com os filhos. Primeiro brinquedo que eu fui, guerra de cotonete. Poxa, era para eu ter pego uma foto, é que eu não planejei falar isso. Guerra de cotonete. Fui com o Miqueias, né? Samara não é mais aluna aqui no Colégio Batista. E aí a gente foi para a guerra de cotonete. Tá, meu amigo, eu levei uma surra. Eu não conseguia nem me estabilizar. E me pronto. Aí depois, vamos naquele outro, sem chance. Tinha um lá que ficava rodando um negócio em cima e outro embaixo. Quando passava embaixo você pulava, em cima você abaixava. Eu disse, num negócio inflável, gente, eu não posso fazer isso. Eu ia ter um infarto. Aí ele disse, vamos no touro mecânico. Eu disse, eu não consigo subir no touro. Porque o ano passado eu estava menos ruim do que estou hoje e eu passei mal vergonha, quase que eu não consigo subir no touro. E quando eu subia, caí para o outro lado, o touro nem mexeu. O cara nem ligou o touro, eu subi, virou meme aí. Então, a minha condição física impediu que eu me divertisse com o meu filho. Está vendo como a nossa condição física influencia diretamente a intensidade com que nós amamos e demonstramos amor para as pessoas que estão à nossa volta? Simplesmente é muito difícil amar
quando estamos cansados, esgotados e fisicamente na pior. Eu estou devendo a ida para o cinema. Vou pagar, se Deus permitir, vou pagar essa semana. Mas algumas vezes eu tive que adiar porque eu não estava bem, estava com dor nos olhos, estava com enxaqueca, estava cansado, mas a gente vai. A última vez que eu fui para o cinema com Miqueias, acho que foi a última vez, eu dormi os filmes todinho. Eu escorei a cabeça aqui no ombro dele. Absurdo, isso é companhia que se tem no cinema. Ei, fale por você. É verdade mesmo, estou brincando. Os sinais de alerta que indicam que você está fisicamente incapaz de amar. Olha alguns sinais de alerta. Você está sempre se sentindo fadigado. Você está sempre muito cansado para cuidar das pessoas. Você está sempre dependendo de estímulos externos. Você precisa ser arrancado, empurrado, arrastado para fazer o que antes você fazia com naturalidade. Isso são sinais de alerta que você está fisicamente na pior e você está sem energia para amar as pessoas à sua volta. Querido, para ouvir as pessoas, para dar prioridade às necessidades das pessoas, tudo isso é amor. Para fazer essas coisas simples, como ouvir atentamente alguém, contar a sua história, os seus problemas, suas dificuldades e aconselhar. Isso gasta uma energia enorme. Sabe, quando eu me sento para um aconselhamento pastoral, parece que a pessoa pega uma tomadazinha e liga em mim, e quando ela sai eu estou destruído. É sério. Dar atenção a outra pessoa, a ouvir com atenção, se importar enquanto ela fala, isso é uma coisa que consome energia. E se você está cansado demais, você não consegue se concentrar no que a pessoa está dizendo. O que acontece nos nossos relacionamentos quando nós estamos fisicamente na pior? Você sabe o que acontece nos nossos relacionamentos quando nós estamos fisicamente esgotados? Vou dizer a você o que acontece. Vê se isso não acontece na sua casa. Coisas pequenas se transformam em grandes problemas. Pequenas decisões se transformam em grandes discussões. Eram coisas bestas, vocês estavam falando sobre coisa besta, já estão brigando. Mas por quê? Cansados demais, esgotados demais. Lembre-se, às vezes, a falta de afetividade, a falta de paciência, a falta de gentileza, não é uma questão de caráter. Na verdade, pode ser apenas um problema físico. Você está cansado demais para amar as pessoas à sua volta. Isso era a introdução da mensagem de hoje. Olha, teve uns 4 que disseram amém, glória a Deus. Aos outros, misericórdia, vamos em frente. A pergunta agora é a seguinte: quais são os hábitos que nos revigoram fisicamente e nos capacitam a amar mais e por mais tempo? Vamos ver coisas práticas agora, embora bíblicas, bem bíblicas. Mas quais são os hábitos? Já que a gente se propõe a falar de hábitos hoje, quais são os hábitos que nos revigoram fisicamente e nos capacitam a amar mais por mais tempo? Primeiro hábito, misericórdia, comer adequadamente. Fala, papai. Comer adequadamente. Primeiro hábito, para nos revigorar fisicamente.
para termos energia de amar mais por mais tempo. Comer adequadamente. Eu não estou falando daquelas dietas malucas, ou feche a boca, aí vai passar fome, aí quando dá uma semana volta, come tudo. Tem gente que vive nos extremos, ou ele não come nada, ou quer comer o mundo inteiro, fazer a dieta da lua. Você conhece a dieta da lua? Come tudo, menos a lua. Querido, entenda uma coisa, comer, olha que bênção isso que eu vou falar. Comer não é pecado. Alguém pode dizer amém? Comer não é pecado, glória a Deus. Vou dizer mais, comer é parte do plano de Deus para nós. Eu vou dizer mais, nós vamos comer na eternidade. Embora não tenhamos fome, mas lá haverá comida, sim. Inclusive o casamento do Cordeiro Jesus com a igreja é o banquete nupcial. Mas chega de notícias boas sobre comer. Ai, ai, ai. Eu vou dar mais uma notícia boa sobre comer. Deus nos deu uma infinidade de alimentos para nós. Olha o que diz em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Aqui Deus, depois do dilúvio, Deus está dizendo para Noé: olha, antes eu tinha dado os vegetais, as frutas, essas coisas. Agora todo animal que se move, eu estou dando a vocês como alimento. Ele diz: só não coma carne com sangue, porque o sangue é a vida. Então, querido, olha a infinidade de coisas que Deus nos deu para comer. Se você quer ser vegetariano, se você quer ser vegano, fica à vontade, querido. Mas segundo o texto aqui, eu quero dizer que o churrasco está liberado. Cadê o Dantas, o homem do churrasco? O churrasco está liberado. Os bichos que se movem, vocês podem comer. Mas como devemos comer? Não se empolgue demais, não. Como devemos comer? Devemos comer com a mesma atitude com que devemos fazer todas as outras coisas. Olha que interessante. Mas qual é essa atitude que devemos fazer todas as coisas? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, como devemos comer? Devemos comer para a glória de Deus. Como tudo que a gente fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Agora pensa comigo. A forma como você come glorifica a Deus? Será que comer até passar mal glorifica a Deus? Será que comer com os olhos, né, como dizia a geração dos nossos pais, será que comer com os olhos glorifica a Deus? Será que comer além do necessário, mesmo depois da fome estar saciada, glorifica a Deus? Não, não glorifica a Deus. Sabe uma atitude que com certeza glorifica a Deus na hora de se alimentar? É comer com moderação. É isso aí. Eu falei que eu não era autoridade, pá. E por que comer com moderação glorifica a Deus? Porque para você comer com moderação, para fazer qualquer coisa com moderação, inclusive comer, você tem que evidenciar um fruto do Espírito Santo. Sabe que fruto é esse? Provérbios, aliás, Provérbios não, está em Gálatas, mas não está o texto aí. Esse fruto é o domínio próprio. É a capacidade de dizer não para a sua vontade. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 20 e 21. Olha que texto maravilhoso. Não ande com os que se encharcam
de vinho, com os que se enchem de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha que palavra forte. Não se acompanhe com os que enchem a cara. Não se acompanhe com os que se empanturram de comida. Pois os bêbados e os glutões são os que comem demasiadamente, empobrecerão. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que os glutões, ou seja, as pessoas que comem demais, eles estão equiparados com os bêbados. Estão equiparados. E aí eu lembro de uma frase que nós costumamos dizer nas nossas confraternizações da igreja, nos nossos PGMs, nas nossas festas, e nós dizemos em meio a risos, nós dizemos assim: crente não bebe, mas come com a beleza. Quem nunca disse isso? Quem nunca ouviu isso numa reunião de crente? A gente diz com satisfação: crente não bebe, mas come com a beleza. Ou seja, nós nos abstemos da bebida, mas nós nos excedemos na comida. Isso nos torna tão reprováveis quanto os bêbados. É o que o texto está dizendo. Os glutões são tão reprováveis quanto os bêbados. Outra coisa que chama a atenção nesse texto é que comer demais, comer em demasia, além do que é necessário, causa pobreza. Sim, porque além de desperdiçar recursos com alimentos que não eram necessários, você vai adoecer e ainda vai gastar dinheiro para poder cuidar do corpo que você danificou comendo demais. Isso vai levar à ruína. Outro problema é que comer demais causa vício. A gente fica viciado em comer demais. Chega um ponto que seu corpo não precisa, mas ele começa a dar a você a mensagem que ele quer mais, e você vai obedecendo, e você fica viciado em comer. Por que é tão difícil fazer uma dieta? Porque ele está viciado em comer demais. E aí passamos a ser escravos da comida. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o que Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas, mas eu não posso ser dominado por elas. Nós crentes, nós evangélicos, nos gabamos de não sermos dominados pelo álcool, pela bebida. Nos gabamos de não sermos dominados pelo cigarro, pelas drogas. Mas nós somos dominados pela comida. E diante de Deus isso nos torna tão reprováveis quanto os alcoólatras, quanto os drogados. Porque tem algo que está controlando a nossa vida, e nós não deveríamos ser escravos de nada. Quando nos deixamos ser dominados pela gula, a comida torna-se um ídolo na nossa vida, a quem servimos, a quem nos prostramos. E a comida começa a competir com Deus e a ganhar o lugar de Deus na nossa vida. Queridos, nós temos que tomar uma decisão hoje. E a decisão é: eu vou dizer não para a minha gula. Será que você pode tomar essa decisão hoje? Eu já tomei essa decisão essa semana, já estou dizendo não para a minha gula. Hoje eu não acreditei no que eu vi na balança. Eu disse: não, essa balança está errada, gente. Terça-feira eu cheguei de viagem na segunda, né? Não deu para fazer regime viajando. Aí na terça-feira eu comecei uma dietazinha, mas nada de ficar com fome não. E aí eu me pesei na terça-feira à tarde. Eu estava pesando 106,8 kg. Oh. Aí hoje à tarde, mesmo horário, eu fui me pesar. Gente, eu disse: a balança quebrou?
Você deve estar pensando, está pesando 108. Não, nada disso. A balança deu 103.800 gramas. Olha que coisa. Se a balança não está errada, gente, eu vou emagrecer rápido, né? Olha que coisa maravilhosa. Então tome a decisão hoje de dizer não para a sua gula. Vamos pedir que Deus governe todas as áreas da nossa vida, inclusive a alimentação. Será fácil? Não! Não vai ser nada fácil. Claro que não vai ser fácil, mas tudo começa com uma decisão. Se a gente não tomar uma decisão, se a gente não se comprometer publicamente, nada acontece. Por que é que eu estou me expondo aqui? Eu estou me expondo diante de vocês, estou assumindo um compromisso público, porque se eu não me comprometer publicamente, eu vou desistir. Porque eu sei que se eu voltar mais gordinho daqui a 15 dias, você diz, ei pastor, e o compromisso? Aí eu não quero ouvir isso. Então isso vai ser uma grande motivação para eu não desistir. Então até que você se comprometa, nada acontece. Você está, não, eu entendi, eu vou fazer isso aí, mas eu não vou dizer a ninguém. Vou ficar só na surdina, daqui a pouco eu vou bem magrinho, dizer, eita, magrinho. Não vai rolar. Você vai desistir. Se você não se comprometer, você vai ceder. Então tome a decisão hoje de dizer não para a sua gula. Atenção, outro problema com a gula, isso é muito sério. Um outro problema com a gula é que a gula, ela pode ser um sintoma de que a nossa comunhão com Deus, está embaixo. É sério. Presta atenção comigo, acompanhe o raciocínio. O que é que nos faz comer demais? É a fome? Ixi, o pessoal foi para um lado bem psicológico aí, ansiedade. Não, pensa na coisa mais simples. Eu vou dizer a você, ansiedade também, mas eu vou dizer a você qual uma das razões, talvez das principais razões pelas quais a gente come demais. Porque a gente busca, sabe o quê? Prazer. Comer dá prazer. E a gente quer sentir aquela sensação de novo, aquele sabor de novo. Aquilo gera prazer. Aquilo gera satisfação. Então nós comemos muito porque estamos sempre em busca de sentir mais prazer e mais satisfação. Provavelmente a razão número 1, não a única razão, mas a razão número 1 pela qual a nossa geração é mais obesa do que a geração dos nossos pais. Você pode dizer, a principal razão é porque os alimentos de hoje não são saudáveis. Essa é uma das razões, mas eu digo que a principal razão pela qual nós comemos mais e engordamos mais do que a geração dos nossos pais, sabe qual é? É porque as comidas de hoje são mais gostosas do que as comidas de antigamente. O ser humano tem se esmerado em produzir coisas com sabores mais eletrizantes, com sabores, sabe, melhores. E quando você come aquele negócio, é uma explosão de dopamina, explosão de prazer na sua cabeça, no seu cérebro. É como uma droga. E pior, as comidas que mais fazem mal são as mais saborosas. Oh, danada! Você olha aquela Coca-Cola gelada escorrendo assim, suando, e, ai, feliz! Aquela coxinha assim, bem moldadinha assim, dourada, lá no expositorzinho, olhando para você, vai assim, você...
você ter ideia como esse negócio é tão sério, esse desafio que eu estou fazendo para vocês é tão sério, que eu passei uma mensagem para a Dinha: Dinha, pelo amor de Deus, me diga que não é salgado na cantina domingo. Aí ela demorou a responder, ela estava num evento. Aí eu disse: se for salgado, cancele. Não faça cantina. Quando você sair, você vai ver que a cantina está fechada. É sério isso. Ai, meu papai. As nossas comidas são mais gostosas porque nós queremos mais prazer, e aí nós comemos mais e comemos mais porque estamos em busca de prazer e satisfação, e a comida passa a ser a nossa principal fonte de satisfação. E quando não estamos plenamente satisfeitos na nossa comunhão com Deus, nós corremos atrás de coisas que nos trazem prazer e satisfação, e a comida tem sido uma delas, talvez a principal. Querida, a palavra de Deus é a única coisa que podemos comer em excesso. A palavra de Deus é a única coisa que podemos comer em excesso. Então peça a Deus para aumentar o seu apetite em relação à palavra dele e diminuir o seu apetite em relação às comidas. Como é que nós podemos vencer a gula então? Nós temos que desenvolver um outro tipo de prazer. Nós temos que desenvolver o prazer de derrotar e humilhar a nossa carne. Temos que desenvolver o prazer de humilhar e derrotar a nossa vontade. Se eu desenvolver, sabe, uma arenga, uma rixa mesmo, forte com a minha carne, com a minha vontade, e eu começar a ter prazer em espancar ela, eu vou conseguir vencer a gula, vou conseguir vencer um monte de pecado. Eu tenho que ter prazer nisso. E uma coisa que eu vi um palestrante lá no congresso fazendo, o que ele fez, eu achei, cara, que coisa simples e fantástica. Como eu não tenho nenhum problema com originalidade, meu negócio é eficiência, eu digo, eu vou copiar esse negócio para mim. Você personificar a sua vontade. Você personificar a sua carne. Dá a ela um nome. Dá a ela uma cara. E quando você for fazer alguma coisa, eu vou levantar cedo para ir caminhar. Aí vem aquela voz que diz assim: ai, está tão quentinho aqui. Não, dorme mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Aí você diz: é ela. É a minha carne, é a minha vontade. Aí você diz: só de ruim agora eu me levanto. Eu vou chamar a minha carne, eu vou chamar a minha vontade. Olha só, olha o nome e a foto. Gente, coloca Mica. Pronto. A minha vontade e a minha carne, a partir de hoje, se chama Mica. E aquele ali é o retrato dele, o Mica. Então, quando eu disser, eu vou caminhar, disser, não, você está cansado, já trabalhou o dia todo, deixa para amanhã. Eu vou dizer: cala a boca, Mica. Eu vou, só de ruim agora eu vou. Quando eu disser, estou comendo ali, disser, tá bom, já estou satisfeito. Não, calma um pouquinho. Cala a boca, Mica. Vai ser assim. Eu desafio você a personificar a sua vontade e a sua carne. Cria um nome para ela. Escolhe uma imagem para ela. Personifica e desenvolve o prazer de humilhar ela. Desenvolve o prazer de contrariar ela. Toda vez que disser, faz isso, você, não faço. E você vai começar a ter prazer em vencê-la. Aí vai dar certo. Essa é uma forma muito eficaz. Então escolha um nome para a sua carne, um nome para representar a sua voz, a sua vontade, aliás, personifique a sua vontade e depois torne ela a sua principal adversária. Olha o que Paulo diz, olha que Paulo é tremendo, sou fã do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 27, olha o que ele diz aqui:
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado ou reprovado. Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma luta, e essa luta é contra o meu corpo, e eu vou esmurrar ele, a minha carne, eu vou dar pancada nele, eu vou destruir ele, eu vou humilhar ele, para que ele não faça isso comigo. É isso, querido. Esmurre a sua vontade, esmurre a sua carne, vença ela, crie prazer em derrotá-la todos os dias. Eu preciso esmurrar o Mica e fazer do Mica o meu escravo, para que ele não venha a me tornar reprovado diante de Deus. Então esse é o primeiro hábito: comer adequadamente. Segundo hábito que nos revigoram fisicamente e nos capacita a amar mais por mais tempo. Segundo hábito, exercitar o corpo. Nesse eu consigo ser pior do que no outro. Zero. O meu esporte é levantamento de colher, levantamento de garfo. Efésios capítulo 5, versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você ouviu isso? Alimentar e cuidar do corpo como Cristo cuida da igreja. Difícil. A melhor forma de você honrar a Deus com o seu corpo é cuidando dele e extraindo o máximo do potencial do corpo que Deus te deu. Definitivamente, eu não poderei fazer isso, extrair o máximo do potencial do corpo que Deus me deu, se eu continuar sendo um sedentário como eu sou. Se eu correr daqui para aquela parede, eu desmaio. E esse sedentarismo atrapalha não só o meu desempenho físico nas tarefas, mas o meu desempenho mental. Eu tenho menos disposição para estudar, para ler, para planejar, porque eu estou acabado fisicamente. O autor de Hebreus compara a vida espiritual da gente com a vida de um atleta, e não é por acaso. Olha só, Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. A imagem aqui que ele está falando é daquele dos estádios antigos. Então tem as arquibancadas e no meio a pista onde os atletas passam correndo. Então essa nuvem de testemunhas é o povo que está na arquibancada assistindo. Então ele diz, portanto também nós, uma vez estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Os quilos a mais nos atrapalham, o sedentarismo nos atrapalham, e do pecado que também nos atrapalha, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando ou ignorando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele está dizendo aqui, assim como um atleta, ele corre diante de uma grande multidão de espectadores, nós estamos correndo a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada da fé, e temos que nos livrarmos de tudo que pode nos impedir de sermos vitoriosos nessa caminhada, nessa corrida, e temos que correr com foco, olhando para Cristo. Querido, para termos êxito na corrida da fé, na caminhada espiritual, nós temos que ter duas coisas que os atletas têm: perseverança e foco. É o que o autor de Hebreus está dizendo: corram com perseverança e com os olhos em Cristo. Ou seja, perseverança, disciplina, e tem um alvo, e o alvo é Cristo. Perseverança
e foco. O apóstolo Paulo também fala desse princípio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 26. Todos os que competem nos jogos, está falando de atletas, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Aqui tem o quê? Disciplina. Aqui tem perseverança. Ele diz, para obter uma coroa que logo perece, que era a coroa do vencedor da corrida. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Aquele texto que nós lemos agora há pouco de Paulo dizendo assim, eu esmurro a minha carne, é o que ele diz depois disso aqui, é a continuação disso aqui. Observe, ele está dizendo, assim como os atletas precisam de um treinamento rigoroso, e eles fazem isso para conseguir uma coroa que é passageira. Nós temos que fazer isso, treinar de forma rigorosa, sermos perseverantes na corrida, porque a coroa que nós estamos correndo atrás é uma coroa eterna. Ele diz, por isso eu corro, mas não corro como se não tivesse um alvo. Ele já falou anteriormente, o alvo é Cristo. Ele tem um alvo, e ele diz, eu não esmurro como se estivesse esmurrando o ar. Não, aí depois ele diz, eu estou esmurrando a minha carne, a minha vontade. As duas coisas que nós precisamos ter na vida espiritual, que um atleta tem, e nós precisamos ter para sermos bem-sucedidos na vida espiritual, é disciplina e foco, perseverança e foco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é difícil ter disciplina de um atleta na vida espiritual, quando você não tem essa disciplina nas outras áreas da sua vida, como na área física. Eu nunca serei disciplinado na minha vida de oração, na leitura da palavra, no tempo com Deus, se eu não sou uma pessoa disciplinada por natureza, em todas as áreas. Então quer dizer que eu sou relaxado, eu não tenho disciplina em área nenhuma na minha vida, e eu vou conseguir ser disciplinado na leitura da palavra, na oração? Dificilmente. Uma coisa que me impressionou, todos os palestrantes que eu ouvi nesse final de semana, todos eles tinham uma coisa em comum: disciplina e foco. Todos eram muito bem sucedidos na família e na vida profissional, e todos eles tinham disciplina e foco. E essa disciplina e foco começou no corpo, no cuidado com o corpo. Querido, depois que você consegue desenvolver a disciplina e foco no cuidado com o seu corpo, então facilmente você transporta essa disciplina e foco para todas as áreas da sua vida, para a área espiritual, para a área familiar, para a área profissional. Então aqui, ao ouvir essas histórias, Deus, me trouxe uma revelação. Para mim foi uma revelação, e eu quero compartilhar com vocês, porque para mim é uma revelação capaz de revolucionar a minha vida. Eu acredito que pode revolucionar a sua vida também. E a revelação é o seguinte: eu entendi que a melhor maneira de me tornar uma pessoa disciplinada e focada é começando pelo cuidado com o meu corpo. Essa é a maneira mais eficiente de você se tornar uma pessoa disciplinada e focada. Mas por que começar com o corpo e não com o espírito? Sabe por quê? Não é porque o corpo é mais importante do que o espírito, mas é porque o corpo é visível. Visível para você e visível para os outros. E o apóstolo João, ele nos fala do princípio da visibilidade. Olha que princípio massa, princípio da visibilidade. Olha o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 20. Olha o que ele diz aqui: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui tem o princípio da visibilidade. É muito mais fácil você amar
alguém que você está vendo na sua frente do que alguém que você não vê. Aplique isso para a questão da disciplina. É muito mais fácil você ser disciplinado em uma área que você está vendo o progresso, o resultado, do que numa área que você não vê, que é o seu espírito. Veja outro princípio contido aqui, que foi ensinado por Jesus, Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você nunca vai ser fiel nas coisas espirituais se você não conseguir ser fiel nas coisas materiais. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Queridos, se nós não formos diligentes e bons mordomos do nosso corpo físico, matéria, como seremos bons mordomos das riquezas celestiais? É isso que Jesus está dizendo. Se nós não conseguimos cuidar bem das coisas materiais, e uma delas é o nosso corpo que Deus nos deu, o nosso principal bem aqui na terra é o nosso corpo. Sem ele a gente não vive. Se eu sou relaxado com ele, como é que eu posso ser um bom mordomo das coisas espirituais? Não dá. Por isso, o segundo hábito, fazer exercícios. Primeiro, alimentar-se bem. Segundo, fazer exercícios. Criar disciplina e foco. Qual o terceiro hábito? O terceiro e último de hoje, que vai nos revigorar fisicamente e nos capacitar a amar mais por mais tempo. Descanso. O hábito de descansar. Acho que eu preciso descansar agora. Salmos 127, versículo 2, na versão da Bíblia Viva, diz assim, ó: é uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Querido, não confunda as coisas. Deus aqui não está condenando o trabalho duro. Deus está condenando a ausência de descanso. Não confunda as coisas. Descansar, querido, é tão importante que Deus colocou o descanso como um dos 10 mandamentos. Olha lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 10, falando desse mandamento. Lembre-se do dia de sábado. Sábado aqui que foi traduzido para a gente como sábado é a palavra Shabat, para o santificar. Aí ele explica o que mandamento é esse. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o Shabat, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Esse é o mandamento do descanso. Tem gente, então pastor, a gente tem que guardar o sábado, que é depois da sexta e antes do domingo. Não é isso. O Shabat significa descanso e não sábado, Saturday, não. O mandamento não é que você tem que trabalhar de domingo a sexta e descansar no sábado, não. O mandamento é, a cada ciclo de 6 dias trabalhados, você precisa de um dia de descanso, e esse dia de descanso é o Shabat, o sábado, Shabat. O mandamento é, você precisa do descanso. E a lei do descanso foi criada por Deus para preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde. O Criador está dizendo que suas criaturas, que somos nós, não foram feitas para trabalhar sem descanso. Gente, a gente devia levar isso a sério. É o fabricante falando do produto. O fabricante desse copo está lá dizendo assim, não coloque água gelada, ele não resiste. Aí você, que conversa é essa? Você vai botar água gelada, pá, o copo quebra. O fabricante, o nosso Criador diz assim, olha, vocês não foram feitos para trabalhar sem descanso. No nosso manual do fabricante está lá, 6 dias trabalharás e no 7 descansarás. E a gente ignora. Quando ignoramos essa orientação do fabricante, o que acontece conosco? Nós quebramos.
nós adoecemos o corpo e a mente e o espírito. É por isso, queridos, que nós estamos tão cansados, nossa geração está tão cansada, tão esgotada, tão estressada, tão doente e tão incapaz de amar, porque nós decidimos ignorar o mandamento do descanso. Algumas vezes a coisa mais espiritual que nós podemos fazer é simplesmente descansar. É incrível como as coisas parecem melhores depois de uma pausa para o repouso. Quem aqui não já teve essa experiência? Estava trabalhando em algo e as coisas começaram a dar errado e não estava funcionando, e você tentou de várias vezes, e você se estressou e se cansou, e aí vocês estão, peraí, aí você largou aquilo lá, você se levantou, aí foi beber um copo d'água, foi lá fora, deu uma volta dentro de casa, sentou um pouquinho, e quando você voltou, de repente o trabalho fluiu. Como as coisas parecem melhores depois que a gente dá uma pausa para descanso. Como as coisas parecem melhores depois de uma noite bem dormida. Problemas que pareciam insolucionáveis, depois do descanso, diz, poxa, é só fazer isso aqui, como é que eu não pensei nisso? Queridos, a maioria de nós está cansada demais para amar o seu cônjuge, cansado demais para amar os seus filhos, cansado demais para amar os perdidos, cansado demais para amar os seus irmãos. Será que esse é o seu caso? Esse é o meu caso. O seu problema básico é físico, não espiritual. Não há nada de místico quanto a isso. Você precisa de hábitos que revigorem o seu físico. Eu creio que alguns casamentos, inclusive o meu, seriam revigorados se simplesmente os cônjuges levassem mais a sério o descanso. A gente arengaria menos, brigaria menos. Quando a gente está descansadão, quando a gente está tranquilo, relaxado, sabe, a gente não briga por qualquer coisa, a gente releva, a gente passa batido nessas discussões. Quando a gente está cansado, a gente arenga por qualquer coisa, e quanto mais cansado, mais a arenga é grande. Quando o seu tanque de energia física está vazio, você se torna incapaz de amar. Agora, não use o mandamento do descanso, o princípio do descanso, como desculpa para ser preguiçoso. Deus disse que tem que descansar. Sim, meu filho, Deus disse que tem que descansar, mas disse, um dia você descansa e 6 dias você trabalha. Não é o contrário, não. A Bíblia também diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e vê como ela trabalha. Não esqueça, o mandamento que fala do descanso é o mesmo mandamento que fala do trabalho. Você tem que ser focado, diligente no trabalho, trabalhar duro, sim. E é possível trabalhar intensamente sem ficar esgotado, sim, se você e eu desenvolvermos o hábito de descansar. O que nos deixa esgotado não é a quantidade de trabalho, é a ausência de descanso. É isso que nos deixa esgotados. Ninguém viveu uma vida mais intensa, um ministério mais intenso do que Jesus Cristo. E Ele nunca ficou esgotado a ponto de tornar-se incapaz de amar as pessoas à sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.